Olá, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos Nunes e hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que é um best-seller desde o seu lançamento em 1968 e um livro que mudou a forma de muita gente ver a vida, ver a história da humanidade, ver o planeta Terra. Estou falando aqui do Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Esse é um livro bastante polêmico desde o seu lançamento, né, em 1968, porque ele é visto por grande parte da comunidade científica como pseudociência. Porque o autor dele, na verdade, ele não é cientista, nunca se colocou como cientista, mas ele sempre menciona que ele sempre teve dúvidas, né, em relação a tudo que é vendido como verdade absoluta pela ciência. O Erich von Däniken é suíço, ele estudou em colégio religioso, colégio católico, se eu não me engano, e ele diz que desde pequeno ele questionava passagens da Bíblia, ele achava que tinha alguma coisa estranha ali naquelas narrativas e que, né, aquilo ali atiçava a curiosidade dele, e ele sempre foi castigado por causa disso e sempre reprimido essa vontade, essa curiosidade natural dele. O Erich von Däniken, ele é suíço, e vem já de uma tradicional família de proprietários de uma rede hoteleira na Suíça. E graças a isso ele teve oportunidade, tanto de tempo quanto de dinheiro, né, de correr o mundo para provar, para procurar provas para as suas teorias. Em 1968, ele reuniu tudo, os resultados das suas viagens, da sua documentação, nesse livro, o Eram os Deuses Astronautas. Esse livro causou um furor aí na comunidade científica, porque as ideias que ele trazia aqui eram totalmente novas. Lembrando que esse livro foi lançado um ano antes da chegada do homem à Lua, então muito do que se conhece hoje de tecnologia, principalmente tecnologia espacial, ainda não tinha, né, não se sabia nessa época. Então, em resumo, qual é a teoria do Erich von Däniken? Ele diz que desde que a gente começa o estudo de história, tem a pré-história e logo depois nós já pulamos para civilizações já extremamente avançadas, né? A civilização indiana, a civilização chinesa, os egípcios e por aí vai. E nesse meio tempo, existe uma brecha, existe um buraco que não se sabe exatamente o que aconteceu. O salto tecnológico foi muito grande para o tempo que se passou, né, entre o fim da pré-história e já o auge dessas grandes civilizações. Então ele deduz que algo nesse período possa ter acontecido que alavancou o conhecimento humano. E pesquisando aí diversas civilizações em todo o mundo, ele viu que bem exatamente nessa época existem relatos em todas as civilizações, praticamente, de uma vinda de deuses que teriam ensinado o homem né, várias atividades e várias formas de desenvolvimento. E isso em vários pontos do mundo diferentes, né? No Egito, na América Central, na América do Sul, na Índia, na China e por aí vai. E que, logicamente, né, para o entendimento do povo, do ser humano da época, um ser, né, um grupo de seres que vinha, né, não se sabe de onde, vinha do céu, no meio de fogo, de luz, e tinha conhecimentos, né, astronômicos e grandes conhecimentos aí tecnológicos, ensinando isso ao ser humano, logicamente só poderiam ser deuses. Passaram a ser cultuados como tais, e depois de sua partida, eles, né, entraram na mitologia desses povos, cada um do seu jeito, né, de uma forma diferente, mas com um fundo bem parecido, e
Com isso, deram origem a vários cultos, a vários deuses dessas civilizações antigas. E esses seres, não só eles próprios, como os próprios povos, né, pelos quais eles foram visitados, deixaram registros disso, escritos ou pintados ou construídos, né, ou foi uma forma de registrar, deixar isso registrado, ou também uma forma de atraí-los, né, de volta. Então ele começou a correr o mundo todo, procurando documentos e envolvimento com entrevistas, né, com personalidades, com cientistas, muitas entrevistas também com pessoas ligadas ao desenvolvimento espacial para saber se isso seria possível, uma viagem no tempo, no espaço, na tecnologia de naves espaciais, se isso tudo seria possível. E o resultado, então, foi esse livro e, como eu disse, ele abalou a comunidade científica. Ele se tornou famoso, escreveu aí uma série de livros, escreve até hoje, né? E deu continuidade aí a esse trabalho. Começou também a fazer muitas palestras em universidades por todo o mundo, e desde o início também foi ridicularizado por parte da comunidade científica, que via no trabalho dele apenas teorias desconexas e totalmente sem sentido. Mas o tempo foi passando, né? Ele foi mantendo aí a sua teoria viva e mantém até hoje, tanto que o livro é vendido até hoje. Vou deixar aí também a capa da edição mais recente. E ele continua escrevendo, né, desde aquela época. Eu tenho aqui vários livros dele, a grande maioria deles foi publicada no Brasil. E eu vou mostrar para vocês alguns dos mais interessantes, né? Logo depois do Eram os Deuses Astronautas, ele escreveu aqui o De Volta às Estrelas, Semeadura e Cosmo e O Ouro dos Deuses. Esses dois aqui são bem interessantes, são raros, você só encontra em sebo, mesmo assim a valores relativamente altos, porque eles falam do Brasil. Mostram aí situações, histórias, lendas e costumes, né, indígenas e escritas rupestres que a gente mesmo, como brasileiro, a gente não tem conhecimento. Então ele relata nesses dois livros, bastante interessante. E esse aqui também, Provas de Däniken, que aí ele já tentava provar, né, mais profundamente as suas teorias. Esse daqui é de 77. Esse daqui também, Erich von Däniken, em julgamento, é bem interessante porque ele é um compilado de diversas entrevistas que ele concedeu em todo o mundo, a comunidades científicas e universidades, e ele tem inclusive aqui, não estou achando nenhuma, algumas charges publicadas em jornais, né, de todo o mundo, satirizando as ideias dele. Foi feito também em 72, o filmezinho aqui, Eram os Deuses Astronautas, mostrando grande parte do que fala no primeiro livro. E o que acontece é que a partir da década de 80, eu acho que ele começou a não ter mais tantas provas, tantas evidências do que ele tinha falado, a não ser as que ele mesmo já tinha mostrado. Então os livros dele de 80 para cá começaram a se tornar mais temáticos, né? Ele já começa a falar, a detalhar mais as suas viagens, inclusive com grande parte de detalhes práticos que não dizem respeito às teorias, né? Como descrição do quarto do hotel, por exemplo, né? E ele começa aí com Viagem a Kiribati, que conta a viagem sobre esse país do Pacífico aí que a gente nem conhece. Os Olhos da Esfinge, especialmente sobre o Egito. O Dia em que os Deuses Chegaram, que ele fala muito antes de 2012, esse livro aqui é da década de 80, que ele já fala aí do calendário maia e das supostas previsões do fim do mundo, que ele sempre disse que não tem nada a ver, sempre foi uma interpretação errada do calendário. O Grande Enigma,
que fala também sobre as civilizações da América Central, particularmente. E esse aqui é a Odisseia dos Deuses, que já fala um pouco sobre a mitologia grega, sobre o que teria na mitologia grega que poderia ser, né, ter origem nessa visita dos deuses. E mais recentemente, esse aqui, A História Está Errada, que ele foca mais em documentos antigos que também provariam as suas hipóteses. Muita coisa das teorias dele foram explicadas pela ciência de outra forma, só que ele nunca se colocou como dono da verdade. Ele sempre se colocou como um amador, como um pseudo-arqueólogo. O que ele sempre quis mostrar com a sua teoria foi que a ciência não é infalível, e nem tudo que os grandes nomes da ciência, né, os grandes acadêmicos dizem pode ser tomado ao pé da letra, porque muitas vezes nem eles próprios têm explicações para a situação. Então generalizam, né? Por exemplo, um objeto que não se encaixa ali nos padrões daquela época ou daquela cultura, como é colocado aí no museu como um objeto de culto. Mas que culto era esse, como era feito e por que não é explicado. E existem assim inúmeros objetos, né, por esse mundo afora, em vários museus, e ele mostra aí um por um no decorrer desses seus livros. Muita coisa, logicamente, já foi refutada. Desde o início aí da corrida espacial, muita coisa foi descoberta, muitas das teorias científicas, né, das explicações científicas dadas aí nos primeiros livros já estão obsoletas, mas ele também nunca fugiu disso, ele sempre se colocou como um estudioso amador, inclusive em 2 ocasiões, né, nesse período longo aí em que ele escreve, ele questionou muita coisa que ele mesmo colocou nos primeiros livros, né? A primeira vez foi na década de 80, com esse aqui, Será que eu estava errado? Em que ele, né, mostra muita coisa, algumas sim, outras não, e ele termina dizendo que, no geral, a teoria dele continua válida e ele continua acreditando nela. E a segunda ocasião foi em 2002, aqui com Sim, os deuses eram astronautas. E mais uma vez ele analisa o desenvolvimento da ciência até então e como isso prova ou não, né, ainda os mistérios que ele cita nos primeiros livros. Os livros mais recentes dele, parece que ele está se repetindo bastante. Além de manter esse foco mais, esticar as suas viagens, né, que parece que ficou meio sem assunto, ele também adotou uma postura bem mais agressiva em relação à ciência tradicional. Não sei se por conta da idade, afinal de contas ele está com 83 anos e alvo de ataques, né, há décadas, talvez isso tenha influenciado alguma coisa. Embora uma parte da comunidade científica questione o trabalho do Däniken, vários outros estudiosos também assinam embaixo do que ele diz e acham que pelo menos pode haver algum fundo de verdade nisso aí. Tem até uma série, se eu não me engano, do History Channel, Alienígenas do Passado, que tentam mostrar isso, e é bastante interessante, porque é muita coisa que a gente vê aí nos livros, em fotos, a gente vê ali, né, mostrado. E inclusive o Däniken participa em vários dos episódios dessa série. Vale a pena também procurar. Ele já veio ao Brasil várias vezes, inclusive a mais recente foi ano passado. Tem até entrevistas dele aí na internet. Ele foi no programa do Jô, acho que em 2013, e agora no Danilo Gentili, em 2017. Eu vou deixar os links aí que tem no YouTube essas entrevistas, também bastante interessante. Eu gosto bastante dessa teoria, eu acho plausível, não quer dizer que eu acredite em tudo que ele diz, mas eu acho que a gente tem que ter a mente aberta e afinal de contas, todas as grandes descobertas da ciência algum dia foram tidas como bobagem, né? Foram desacreditados
quantos cientistas, aí, grandes cientistas, já foram desacreditados e mais tarde se provou que as teorias deles estavam corretas. Então, acho que vale a pena dar uma chance, ainda é uma leitura bastante agradável. E é isso, fica a dica para conhecer aí o Erich von Däniken e Eram os Deuses Astronautas. Tá bom? Por enquanto é só, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.